E Raí, continuando com você que é um cara que gosta muito da parte tática do futebol, queria te fazer uma pergunta a respeito do esquema tático hoje utilizado pelo Renato Gaúcho, que no Campeonato Brasileiro ele costuma jogar, como tradicionalmente a gente vê por aqui, 2 volantes e um meio-campista armador, no caso o Paulo Henrique Ganso. Hoje ele mudou esse esquema, ele optou por 3 volantes, Nonato, Martinelli e também o Hércules. Quão crucial foi para essa boa atuação do Fluminense essa leitura de jogo do Renato, que talvez entendeu que com o armador, com o Paulo Henrique Ganso, ele teria menos intensidade, não sei. Qual a importância dessa leitura do Renato para o resultado de hoje? Ele foi muito bem, né? O Renato planejou muito bem o jogo, porque, como você disse, se ele vai com o sistema habitual, né, 2 volantes e o Ganso, ele perderia muita capacidade de pressionar no meio campo. E esse era um aspecto vital no jogo de hoje, né? Pressionar muito para você não sofrer, porque se você dá a bola para o adversário, o Borussia tem qualidade, né? Tem o ADM, que é muito bom jogador, o Julian Brandt é muito bom também, o Guirassy é um centroavante muito letal, a temporada passada dele no Stuttgart foi excelente. Ele vai pro Borussia Dortmund e faz uma boa temporada também, né? Um atacante de Mali, né, Bruno? Se não me... Guiné. Um atacante de Guiné. Muito bom jogador, surgiu até meio tarde pro futebol, assim, com destaque, mas é muito bom jogador o Guirassy. Então, se você não pressionasse muito o setor de meio campo, você permitiria que o adversário pudesse construir de forma mais confortável, né? E o Fluminense não abriu mão disso em nenhum momento do jogo. Então ele tinha o Hércules como primeiro volante, Nonato e o Martinelli, esse trio pressionando a todo tempo os 3 jogadores mais centrais do Borussia, né? A dupla de volantes, que tinha o Pascal Gross, que é um jogador também bastante conhecido aí do futebol europeu, já vestiu outras camisas importantes, já jogou em outras equipes de projeção, né? E até no Borussia tem ido muito bem. E o Sabitzer, né? Que é um cara que também tem muita qualidade de passe, tem uma visão de jogo muito boa, austríaco, né? Passou pelo Leipzig, jogou no Manchester United um período muito curto e no Borussia Dortmund é uma peça importante, além do Brandt. Então, pressionar esses 3 caras que jogam muito bem com a bola era um fator fundamental. Encaixar bem o jogo nos alas, a mesma coisa, né? O Borussia jogava com um sistema de 3, jogou com um sistema de 3 zagueiros, então os alas com muita liberdade para apoiar, principalmente o Riverson do lado direito, né? E aí tinha um encaixe ali do René, que fez um bom jogo também. O René foi muito bem na lateral esquerda ali do Fluminense. Além dos homens de frente, né? O Canóbio, o Arias tem muito essa característica. O Arias é um jogador que pressiona muito bem os adversários. Então o Fluminense calçou muito sua estratégia, né, nesse aspecto, que é um aspecto que a gente vê muito no futebol europeu e menos aqui no Brasil, e aí acho que tem alguns aspectos, né? Calendário, viagens, a temperatura dentro do futebol brasileiro, né? Muito calor em alguns lugares, isso dificulta muito esse jogo de uma maior pressão durante muito tempo. E o que a gente viu o Fluminense produzir hoje, né, foi um jogo no padrão europeu. Nesse sentido, né? Pressão alta o tempo todo, pressão muito forte, os jogadores que tinham a bola sempre pressionados, ninguém tinha muita liberdade para construir jogo, e isso foi crucial, né? A estratégia do Renato muito bem traçada e executada, e acho que nesse aspecto ajudou a temperatura também, né? Até perguntei pro nosso querido Henrique Tani, que está lá nos Estados Unidos, acompanhou o jogo do estádio, tem produzido conteúdo para nós aqui nas redes sociais da Jovem Pan, da temperatura, né? Ele falou que tava frio no estádio, 19 graus, porque isso também é uma preocupação, né, Bruno? De muitas pessoas, principalmente dos europeus, eu vi o Maresca falando sobre isso ontem, né? O calor muito forte nos Estados Unidos, e hoje não tinha esse aspecto. Acho que PSG e Atlético foi o que mais chamou a atenção. 40 graus no Rose Bowl, né? E isso ajudou muito essa estratégia do Fluminense, né? De pressionar muito alto, quase que o tempo inteiro dentro do jogo, né? O Fluminense usando, e até essa questão da marcação pressão, né, que o Flamengo usa muito também, o Palmeiras usa algumas vezes, até no ponto de que o Piperno falou da evolução do jogo aqui no Brasil, e aí acho que os técnicos estrangeiros influenciaram, talvez esse tenha sido o ponto que mais evoluiu, né, em relação a marcar pressão. Aí também, outra vez, falando do nosso calendário, e não é possível fazer isso sempre porque o nosso calendário não permite, é muito jogo, muita viagem, mas essa questão de marcar pressão, marcar adiantado e também valorizar mais a qualidade da saída de bola, acho que foi uma coisa que nos últimos anos o futebol brasileiro evoluiu bastante. E isso acho que foi um ponto nesse intercâmbio com alguns treinadores estrangeiros que eles colaboraram bastante com essa evolução. Queria saber de você, você acha que a experiência de 2023 contra o Manchester City ajudou pro jogo de hoje? Talvez, assim, no parte psicológica, né? No jogo, o Fluminense pegou um Manchester City muito forte, né? Aí é daquela prateleira da elite do futebol
europeu e mundial que tem um desequilíbrio até dentro da Europa. O Manchester City, nos seus bons momentos, que a última temporada foi muito ruim, ele meteu goleadas no campeonato inglês em times grandes, meteu goleada em Champions League. O City chegou a meter 4-0 no Real Madrid, numa semifinal de Champions League. Então, acho que ali o Fluminense pegou um adversário que, naquele caso, tinha realmente algo muito desproporcional. Mas, acho que pelo lado emocional, pela experiência de já ter passado por um jogo, pela atenção de um jogo de Mundial, isso talvez tenha ajudado. Acho que não na parte técnica ou tática, mas talvez nessa parte psicológica, já que muitos que estavam aí participaram também daquele momento, então talvez nesse ponto tenha ajudado, mas o nível do adversário é bem diferente. Aquele City era difícil de enfrentar, mesmo sem o De Bruyne e sem o Haaland, que não jogaram naquela partida. E aí eu queria trazer agora uma aspas do Niko Kovac, treinador da equipe do Borussia Dortmund, para o nosso Raí Monteiro comentar. Niko Kovac, o técnico do Borussia, ele comemorou o empate contra o Fluminense e disse que a sua equipe deu sorte. Abre aspas para o técnico croata. Foi um jogo difícil como nós esperávamos. Fluminense é um time muito bom, uma posse de bola com base. Tivemos dificuldades, principalmente na primeira etapa. Diria que melhoramos no segundo tempo, mas no geral é um ponto de sorte para nós. Raí Monteiro, queria te ouvir essa declaração do Niko Kovac, exaltando também a equipe do Renato Gaúcho, que, como a gente tem dito aqui, fez um excelente jogo hoje. É uma declaração que acho que condiz com o que foi o jogo, né? O dizer o contrário, eu acho que seria torturar aí o que foi a partida. O Fluminense foi melhor, o Fluminense criou mais oportunidades, o Fluminense foi bastante perigoso dentro do jogo, né? Foram 14 finalizações a 7, 5 defesas do Kobe, o goleiro do Borussia Dortmund. Algumas ótimas oportunidades, como a do Canóbio, por exemplo, no contra-ataque que o Everaldo faz o passe para ele finaliza fraco, recuando quase que pro goleiro. Então o Fluminense produziu oportunidades, chutes de fora da área com Hércules, com Martinelli. Então o Fluminense produziu oportunidades suficientes para vencer o jogo. Acho que a leitura do Niko Kovac, ela tá bem correta, né, com o que foi o jogo. O Borussia Dortmund não fez uma boa partida. O Borussia Dortmund não fez uma grande temporada, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso também dentro dessa análise, olhando para a perspectiva, enfim, para o contexto desse torneio, porque foi um time que passou, como disse o Bruno, a temporada inteira ali na metade da tabela da Bundesliga, arrancou no fim para uma vaga na Champions, que foi obviamente muito importante, né? Na Champions League chegou até quartas de final, acabou sendo eliminado para o Barcelona, né? Pelo Barcelona, com 2 derrotas, e foi muito inferior, com uma derrota e uma vitória, né? Ganhou o segundo jogo do Barcelona, até uma partida muito boa, né? Naquela segunda partida, naquele segundo jogo contra o Barcelona, mas foi uma temporada de altos e baixos do Dortmund. Ela terminou muito melhor do que começou, mas ainda é um time que, assim, parece em formação, passou por troca de treinador também, então tem alguns aspectos aí nesse Borussia, né? Que também aspectos que também fazem com que o time não seja um time assim temível, né? Você olha assim e fala, pô, Borussia Dortmund do outro lado, não dá pra jogar de jeito nenhum. Claro, é um adversário forte, competitivo, assim, pode fazer um bom jogo, mas não é daqueles que não dá pra encarar, né? Que você olha com mais medo, mais receio do que com a perspectiva de poder jogar bem contra, de poder competir de alguma forma. Então, eu acho que é muito essa avaliação do jogo de hoje, né? E o Kovac, acho que foi correto dentro do que ele viu pro confronto. Borussia, assim, a tendência é que consiga avançar. Esse grupo ainda tem o jogo mais tarde, né, às 7 da noite, entre o Ulsan Hyundai da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Acho que o time sul-africano é ligeiramente favorito nesse confronto. Podendo vencer, vai assumir a liderança e aí vai depender desses confrontos diretos, né? O time africano é um time de defesa muito forte, foi uma das marcas aí dessa equipe nas conquistas dos últimos anos. Nesse ano foi vice-campeão da Champions League africana, acabou perdendo para o Pirâmides do Egito, que ganhou pela primeira vez o título. Então o empate, eu acho que deixa aberta a disputa pela liderança e assim, eventualmente, dependendo do que acontecer em um confronto direto, pode abrir também uma vaga aí para um segundo lugar, né? O Mamelodi Sundowns ou o próprio Ulsan Hyundai tem a possibilidade de ganhar esse jogo hoje, né? Um dos dois vencendo, jogar pelo empate na próxima rodada para manter a liderança e aí na última rodada poder talvez de novo jogar por um empate. Então essa igualdade também abre um pouco mais a chave. No caso do Fluminense, acho que abre para o Fluminense ser líder, que era algo que poucos projetavam. E aí tem uma coisa muito interessante nisso, né? Se o Fluminense terminar como líder essa chave, né? Passar em primeiro lugar, ganhar os 2 jogos e passar em primeiro, tiver um saldo melhor do que o Borussia, enfim.
Do outro lado, ele pode ter um confronto bastante acessível nas oitavas, né? Porque o cruzamento é com o grupo do River, Urawa Reds, Monterrey e Inter de Milão. Então, o segundo pode ser o River, o segundo pode ser o Monterrey. E aí é um confronto pau a pau. Monterrey e Fluminense, Fluminense e River Plate. O Fluminense outro dia fez 5 no River, em Copa Libertadores. Então, assim, é um confronto acessível para o Fluminense alcançar, quem sabe, até quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O que seria um resultado bastante expressivo, né? Então, o Fluminense não ganhou, lamenta não ter vencido, mas é muito curioso que, ainda assim, o empate pode dar a ele a possibilidade de ser líder e abrir um caminho para chegar ainda mais longe do que se projetava nessa Copa do Mundo de Clubes. Fluminense que deu hoje um passo muito importante pensando na sua classificação. Além do Borussia Dortmund, ainda tem no grupo o Ulsan HD da Coreia e também o Mamelodi Sundowns, que o Raí falou um pouquinho, da África do Sul. Bruno Prado, diante desse empate, dessa excelente atuação, que por pouco não foi uma vitória contra o Borussia Dortmund, quais as expectativas para esse restante de primeira fase do Fluminense jogando a Copa do Mundo de Clubes nesse grupo F, perdão? A atuação foi muito boa, né? Isso, claro, anima, dá confiança. Mas os outros jogos são jogos que são diferentes, né? São de outro estilo. Né? A gente vai ver um pouquinho mais dessas duas equipes hoje, né? Do Ulsan e do Mamelodi. Assim, como eu falei, tá dando jogo contra os times que não são daquela primeiríssima prateleira da Europa, mas todo ano dá jogo também contra equipes da Ásia e da África no Mundial. Então acho que é um grupo que pode ser bem interessante. Pode ser um grupo não só de duas equipes brigando só pelo primeiro lugar. Acho que os outros dois, pelo histórico recente desses campeonatos mundiais, eles podem sim dificultar jogo tanto para o Fluminense quanto para o Borussia Dortmund. Mas o empate hoje, em que o Fluminense joga melhor, abre uma boa perspectiva de ficar em primeiro no grupo. Se perde hoje, essa posição seria muito difícil de terminar em primeiro. Então abre essa perspectiva e, como o Raí falou, né, nos cruzamentos, se ele pega um River Plate, um Monterrey, um Urawa, ele pode brigar, ele pode chegar em quartas de final. A Inter de Milão, na teoria, é um adversário mais difícil, mais complicado, mas o Fluminense, ele abriu sim essa possibilidade de ser primeiro. Uma pena para o Fluminense que não ganhou, porque teve a chance real de ganhar, e aí ele encaminharia até uma primeira posição, mas ele abre um caminho sim para chegar um pouco mais longe no Mundial. E como o Raí disse, destacou aqui, o Borussia Dortmund venceu 6 dos últimos 7 jogos da temporada, um aproveitamento, juntando todas as competições, né, campeonato alemão, a Copa da Alemanha e também a UEFA Champions League, de 57%, 50 jogos, 26 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 106 gols marcados, 72 gols sofridos. Hoje o atacante Guirassy, que marcou 34 vezes na temporada, a verdade é que não arrumou nada no miolo de zaga do Fluminense com Thiago Silva e Freitas. E é justamente sobre isso, Bruno, que eu queria continuar com você, falando também das atuações individuais do Fluminense, que hoje se sobressaíram. O meio de campo, com o Nonato jogando muito bem, o Hércules, então, nem se fala, pra mim foi o melhor jogador em campo, e o Arias, que foi eleito o melhor jogador pela FIFA do jogo, né? O Arias, que foi muito importante, principalmente na primeira etapa, acho até que no primeiro tempo ele foi de longe o melhor, mas juntando primeiro e segundo tempo, no conjunto da ópera, pra mim, o Hércules se sobressaiu. Queria que você falasse um pouquinho dessas atuações individuais da equipe do Fluminense, e o Thiago Silva lá atrás também, velho, mais de 40 anos, mas um monstro, anulou o Guirassy, que fez 3 gols no Barcelona, por exemplo. Hoje não arrumou nada, sequer finalizou a gol o centroavante da equipe do Borussia. O Thiago é um zagueiro de um nível absurdo, né? Sempre a Copa do Mundo, ela acaba criando rótulos que são muito injustos, muitas vezes, né? E o Thiago, ele ganhou um rótulo não porque jogou mal a Copa do Mundo, né? Ganhou o rótulo porque chorou nos pênaltis contra o Chile em 2014. Porque as Copas que o Thiago jogou, ele jogou muito bem. As últimas duas, então, o Thiago jogou demais em 2018 e em 2022. Talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil. Sim, nas duas. Também acho. Dá pra colocar aí numa disputa aí, pelo menos top 3 nas duas ele foi do Brasil. Thiago é um monstro de zagueiro e ainda tá muito bem. Já tá ali com 40 anos, mas ainda jogando em alto nível. Um jogador que chegou bem nessa reta final de carreira. Eu sou fã do Thiago. Acho que o Thiago é um dos melhores zagueiros brasileiros que eu vi jogar. O Thiago ali, dos que eu vi, eu começo a ver futebol mais nos anos 90. O Aldair eu gostava muito, o Juan e o Thiago. Para mim são os 3 melhores que eu considero aí dos que eu vi. São zagueiros mais clássicos, todos eles. Tem alguns zagueiros de força, o Lúcio, por exemplo, era de força, mas aí é questão de gosto. Eu gosto de zagueiros com mais qualidade técnica, né? Então por isso eu coloco o Aldair, o Juan e o Thiago
como os 3 que eu mais gostei de ver jogar brasileiros. E os outros, o Hércules foi muito bem no jogo, sim, ele que ainda está tentando se acertar no Fluminense, veio do Fortaleza. O John Arias, já há um bom tempo, joga muita bola. O John Arias é um dos melhores jogadores aqui do futebol sul-americano, dos que jogam aqui na América do Sul, tanto pelo clube quanto pela sua seleção, um jogador também importante na seleção da Colômbia. Faltou mais no ataque mesmo, né? O Everaldo teve uma grande chance, perdeu. Ali ele tinha que ter feito o gol. Mas eu gostei do meio-campo, a defesa do Fluminense, do John Arias. Faltou mesmo o gol, né? O Cano em melhor forma, iniciando, talvez uma ou duas bolas que chegassem nele, ele conseguiria marcar. Mas no geral, o time do Fluminense foi muito bem, mas individualmente eu coloco o Thiago e o Arias como os caras acima mesmo, né? São os caras estão acima da média no time do Fluminense. E eu comentava com o Piperno durante a nossa transmissão que individualmente todos os jogadores do Fluminense fizeram um bom jogo, não teve ninguém que se destacou negativamente. O Fluminense foi muito bem hoje, de fato, contra o Borussia Dortmund.